Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula de gestão pedagógica e que hoje vai tratar sobre monitoramento dos processos educacionais e avaliação institucional. Monitoramento e avaliação são duas faces de uma mesma moeda. Depois que você planeja, você busca executar. No processo de execução, você precisa monitorar. E, ao final, precisa avaliar. Será que foi atingido o objetivo? E tanto o monitoramento quanto a avaliação te trazem elementos para você realimentar o planejamento, para você realimentar a execução, reorientar a execução. O monitoramento são aquelas ações contínuas e sistemáticas de observação, acompanhamento, registro, análise dos processos de implementação, daquilo que foi planejado, das ações que foram planejadas. E também daquelas intervenções não planejadas que ocorrem no processo. Já a avaliação são aquelas ações realizadas paralelamente ou ao final das ações, com o objetivo de verificar em que medida os resultados foram alcançados ou não. O monitoramento é importante porque por ele você consegue garantir a realização das ações conforme o planejamento, mediante o bom uso do tempo, o uso dos recursos, dos espaços e das competências humanas envolvidas, analisar a eficiência dos processos e ações desencadeadas, identificar a necessidade de realizações de ações alternativas não previstas na fase de planejamento e registrar o histórico do cotidiano escolar, faz parte do monitoramento. E a avaliação visa prestar contas dos resultados das ações realizadas e identificar o nível dos resultados obtidos a cada etapa em relação aos propostos. Por exemplo, então eu tenho lá como proposta fazer um conselho de classe participativo. Então, terminado o primeiro bimestre, eu vejo se durante o bimestre foram encaminhadas todas as questões de dificuldades de aprendizagem, de aproveitamento, etc., para todos os participantes, principalmente para os pais, e depois ver o retorno disso, se realmente isso trouxe um retorno positivo, negativo. E geralmente, quando a gente atinge os pais, a gente consegue fechar a questão da aprendizagem das crianças. Algumas perguntas que devem orientar tanto o monitoramento quanto a avaliação. Como estão sendo realizadas as ações que foram propostas? Quais as reações que provocam, tanto em quem está implementando, executando, quanto quem está sendo alvo, É feito o que se propôs, teve que se mudar o encaminhamento, a metodologia, o tempo e a ocasião foram suficientes, foram demasiados, Os esforços e talentos foram despendidos na forma necessária, Quem ficou responsável fez a sua parte, assumiu, cumpriu suas responsabilidades, O que foi necessário alterar no processo, na implantação? O que poderia ser feito diferente? Foram promovidos os resultados propostos? Importantíssimo divulgar os resultados, Que outros resultados foram obtidos? Uma outra questão muito importante é que esse processo de monitoramento e avaliação ele vai nos mostrar a eficiência e a eficácia. Eficiência é a implementação do processo, se ele foi feito com eficiência. E eficácia são os resultados do processo.
resultados de curta, média e longa duração, né? Essa é a questão da diferença entre eficiência e eficácia, né? O monitoramento, ele tem de ser uma ação supervisora, né? Tanto durante a implementação quanto após a implementação, né? O que deve ser monitorado na escola? O PPP, o plano de ação, o plano de ensino, o plano de aula e todas as outras propostas que envolvem a organização da escola. Até o lanche. Daí, nós definimos que o lanche ia ser assim, assado, tal horário. Interessante, tem escolas que às vezes tem que trazer o lanche para o início da aula, porque as crianças vêm com fome de casa. No frio, um leite com chocolate quente no início da aula é melhor do que um lanche no meio da manhã, né? Então, várias escolas pensam e repensam, inclusive essa ação, né, que é importantíssima na perspectiva da aprendizagem das crianças, perceber como que elas vêm para a escola, né? Então, tudo isso tem que ser planejado e replanejado constantemente, né? A questão do intervalo, do recreio, como é que tudo está sendo conduzido, né? Tudo isso deve ser monitorado, rediscutido, reencaminhado, né? Ok? Um monitoramento e uma avaliação, eles devem coletar dados, registrar e sistematizar esses dados, analisar e interpretar esses dados, descrever esses resultados, compartilhar e disseminar os resultados com a comunidade escolar e utilizar os resultados na reformulação de ações, planos e projetos e na formulação de novos planos de ação. Por exemplo, uma série crítica é o segundo ano. Ao final do segundo ano, as crianças têm que estar sabendo ler e escrever. E, no mínimo, dominar as 4 pontinhas básicas, né? De forma rudimentar. Então, a direção da escola ela precisa estar acompanhando, né? Para que você não chegue ao final do segundo ano com muitas reprovações. Tem que dar como é que eu vou dizer? Tem que dar uma atenção especial ao segundo ano. É fundamental isso. Ao quinto ano, no quinto ano é feita a prova Brasil, que é para verificar como é que está o IDEB da escola, né? É claro que terceiro e quarto ano são importantíssimos também, mas o quinto ano deve ter uma atenção especial, ver se as coisas estão sendo encaminhadas de forma correta, etc. Então, são questões assim que quem está na escola tem que ter essa clareza, tem que ter essa visão de conjunto para que seja feito um acompanhamento e um monitoramento, porque depois do leite derramado não tem como você correr atrás, né? Depois que o resultado veio, né? Ok? No texto que tem para vocês ali, tem algumas fichas, exemplos de fichas para monitoramentos, para avaliação, etc, né? Ok? Importante também que na nossa próxima aula, na semana que vem, nós teremos a prova bimestral, né? A prova bimestral eu vou fazer com base nos textos que nós vimos, principalmente os 2, 3 últimos textos, mas na própria prova vai ter alguns textos para vocês analisarem, né? Então, esses 3 últimos textos, principalmente os 3 últimos textos, vocês poderão acessar, utilizar eles, né? Mas a prova ela é muito mais discursiva na perspectiva que vocês vão ter que ver ali o que está sendo pedido e correr atrás das informações ou trabalhar com informações que vocês mesmos já tenham para elaborar a prova. Muito obrigado. Até a prova.